Muito bom dia, mais um domingo, estamos começando outro culto nesse formato novo, que não é tão novo. Já foram 2 meses que estamos fazendo os cultos dessa forma de transmissão online, e eu não sei como que é para vocês, como que cada um tem sentido isso. Imagino que algumas pessoas podem já ter começado a se acostumar, se adaptar um pouquinho para esse meio online. Conversei com algumas pessoas que disseram que a rotina começou a se ajustar, que estão se adaptando a fazer tudo dentro de casa. E outras pessoas estão já muito cansadas, não conseguindo mais aguentar esse ambiente, talvez tendo dificuldades de ter um culto através de uma tela do que encontrar pessoalmente os irmãos. Eu pessoalmente me sinto um pouquinho cansado, mas uma coisa que não pode acabar, a gente não pode se cansar de fazer, é o nosso tempo de devoção. Assim como o apóstolo Pedro nos lembra, nós somos nação santa para anunciar as grandezas daquele que nos salvou. E esse é Deus, o próprio Jesus Cristo é a razão de que nós mantemos a fazer nossas atividades espirituais, que nós mantemos a nossa devoção, nosso tempo devocional diário para com Deus. Ser santo é ser dedicado ao nosso Deus. A palavra santidade, das várias formas que a gente tem para traduzi-la, para explicá-la, além da pureza, da separação, a consagração, a dedicação a Deus é uma forma muito incrível de compreendermos um outro aspecto da santidade. A santidade pela qual nós fomos chamados, ela compreende a nossa dedicação a Deus, a nossa consagração a esse Deus que a gente quer anunciar a salvação dele para todos os lugares. E uma das formas que a gente tem para demonstrar essa dedicação, para praticar essa dedicação ao nosso Senhor, é através do nosso devocional. E eu queria estar trazendo nessa manhã um exemplo de Daniel. Daniel, ele foi um profeta na época do Antigo Testamento, quando o povo ele estava isolado também no tempo do exílio, quando um povo inimigo havia tirado o povo de Israel da sua casa e levado para essa terra estrangeira, e eles estavam lá desconfortáveis, cansados, talvez sem saber o que fazer. Mas Daniel era um exemplo muito interessante de como talvez para a gente poder ter uma inspiração de como ser um bom cristão. Porque Daniel, no meio de tudo aquilo, num dos episódios que são narrados no livro de Daniel, disse que as pessoas que estavam trabalhando perto dele tinham inveja da sua posição porque Deus havia dado sabedoria e por causa disso ele tinha conseguido uma posição muito favorável diante do rei e ele tinha uma posição de destaque, ele tinha um certo cargo de governo muito importante. E as pessoas tinham essa inveja. Então eles tentaram armar uma armadilha, fazendo com que o rei fizesse um decreto de que qualquer um que orasse ou buscasse uma outra entidade, que não o próprio rei, algum deus, ele seria jogado na cova dos leões. E a primeira coisa que Daniel fez ao ouvir sobre isso foi orar. Está descrito no livro de Daniel, no capítulo 6, no versículo 10. Quando Daniel soube do decreto que havia sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Mesmo no meio de uma situação esquisita, parece injustiça, a situação que ele estava diante das outras pessoas, a primeira coisa que ele faz é orar. Ele ora voltado, a sua janela é voltada para Jerusalém e para ele aquilo era um simbolismo de que ele estava voltado para a direção onde o templo de Deus estava, onde a presença de Deus estava. Ele queria orar olhando para Deus. E é interessante porque a proibição foi exatamente sobre oração e foi a primeira coisa que ele fez. Dito e feito, ele foi jogado na cova dos leões, muito provavelmente também orou lá porque passou uma noite inteira. E Daniel tinha essa postura, ele sempre se voltava em oração ao seu Deus. Em outro momento, Daniel estava no seu quarto e diz assim o versículo 2 a 3 do capítulo 9. No primeiro ano do reinado de Dário, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar por 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, com pano de saco e coberto de cinza. Daniel tinha consciência do pecado do seu povo. Daniel, porque ele meditava nas escrituras, percebeu que o momento do final do exílio estava chegando.
E diante disso ele foi orar novamente a Deus. Ele foi pedir pelo seu povo, ele foi confessar os pecados que a nação estava fazendo distante da sua terra, se distanciou de Deus. E ele, como uma das pessoas que inspirava a nação, representava a nação, ele queria orar por esse povo, ele queria orar pelo povo do qual ele fazia parte, para que eles pudessem se voltar novamente para Deus e encontrar com sua misericórdia que já estava presente esse tempo todo. E no meio dessa oração, o anjo Gabriel veio e lhe disse: Daniel, agora vim dar para você percepção e entendimento. No meio da oração, Deus envia um anjo, um dos anjos mais conhecidos que a gente tem, um anjo que provavelmente tinha uma posição de destaque também, que foi até Daniel para dar uma notícia de que ele receberia compreensão, percepção e entendimento. No meio de um tempo de isolamento, no meio de um tempo que Daniel já estava provavelmente muito mais de 50 anos no cativeiro, muito mais tempo do que a gente poderia esperar, aguentar fora da sua casa, fora, longe do lugar de adoração ao seu Deus. Ele sempre orava e no meio dessas orações, Deus disse a ele que ele teria percepção e entendimento. E essa percepção e entendimento distinguiu ele de qualquer outra pessoa no povo de Israel, porque ele percebeu que o fim do exílio havia chegado. Ele entendeu o tempo que ele estava vivendo. Da mesma forma, para a gente hoje, a gente olha para o cenário que a gente está, a gente olha para notícias muito difíceis, às vezes, mortes de pessoas, movimentos do governo, nunca sabemos quando irá ou não terminar esse isolamento e ficamos cansados. Mas diante disso, da mesma forma que Daniel, se nós nos dedicarmos a Deus, se nós nos voltarmos para a oração, na palavra do Senhor, nós assim obteremos entendimento. Só se voltando para Deus, só com o olhar direcionado para o Senhor, somente em oração, a gente pode entender quando chegar o final, aonde nós estamos, o que nós estamos vivendo, qual o significado do que estamos passando. Então eu gostaria de convidar a fazer um desafio muito desafiador, né? Muito intenso para cada um de nós. Será que você tem feito seu momento devocional? Será que você tem se dedicado verdadeiramente ao seu Senhor, por mais que esteja em momentos talvez de dificuldade, problemas, talvez até em perseguição? Um tempo de cansaço. É importante a gente se dedicar ao nosso Senhor, através da oração e da palavra. Então eu queria fazer esse desafio, porque dessa forma podemos entender o momento que estamos vivendo e quem sabe compreender, no final, o que é a vontade de Deus. Dessa forma, eu gostaria então de estar fazendo um convite nesse momento para estarmos orando, nos preparando para o início desse culto, já colocando em prática essa dedicação ao nosso Deus. Vamos nos alinhar ao nosso Senhor, pelo Espírito Santo, Ele pode colocar-nos na direção, nos nossos olhos voltados a Ele, para que possamos, de forma adequada, ter um culto de adoração a nosso Deus. Isaías 40, do verso 28 ao 31. Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amados, tantos dias já se passaram nesse novo cenário de isolamento, e é normal que muitos de nós estejamos cansados. Mas aqui está registrado, palavra daquele que não pode mentir, para os que estão cansados, mas que esperam, que confiam no nosso Deus, tem as suas forças renovadas. E agora, nesse momento, convido a todos para que, em forma de gratidão ao nosso bom Deus que tem nos sustentado até aqui, que possamos ter esse momento para adorar, para exaltar e glorificar o nome do nosso Pai.